Apesar de Deus ser maravilhoso, Deus é estranho, muito estranho. Deus é capaz de perdoar os piores crimes daqueles que se arrependem, mas Deus pode se lembrar de coisas aparentemente tolas daqueles que não se arrependem. E por algumas razões que fazem toda lógica, se não para nós, pelo menos para Deus. As pessoas que se arrependem, elas têm um compromisso pessoal e com Deus de não praticar o que fez de novo. Mais que isso, ela tem o compromisso de reparar, ela tem o compromisso de dignificar a pessoa ofendida. Aqueles que não se arrependem, eles estão sujeitos a voltar a fazer os mesmos erros, ter prazer em ter feito e tratar com indignidade as vítimas dos seus erros. Por isso, para Deus, se arrepender e não se arrepender faz muita diferença. Deixa eu contar para vocês aqui uma história, uma situação para a gente analisar uma coisa. Recentemente nós ficamos estarrecidos, chocados com a história de um garoto que estava dentro do parque da Disney com seu pai, próximo a um lago onde estava infestado de jacarés, e não havia ali placas de sinalização avisando do iminente perigo de um crocodilo, de um jacaré, atacar as pessoas que estavam ali. O garoto estava próximo quando um jacaré saiu de dentro do lago e o puxou para dentro e terminou matando o afogado. O pai tentou ainda resgatá-lo, mas não foi possível. Ok, lamentamos, que tragédia, uma coisa extremamente horrível. Mas eu quero contar para vocês aqui uma história que isso é que vai nos fazer refletir a respeito desse episódio que aconteceu. A Suzy está me empurrando aqui. Pera aí, Suzy. Aí quando ela quer brincar eu não dou atenção, ela vem com 100 por hora aqui e me empurra. Durante o século XIX e até final do século XVIII, existia uma prática terrível nos Estados Unidos. Algumas crianças negras, elas eram capturadas por caçadores de jacarés e essas crianças, elas eram usadas como iscas para jacarés. Essas crianças eram colocadas dentro de jaulas, as jaulas colocadas próximos aos lagos, e os jacarés, então, ao ouvir o choro das crianças, eles se aproximavam. O caçador muitas vezes não percebia a presença do jacaré, somente quando ele fazia o ataque, então é que ele era notado. E aí o caçador, portanto, atirava no jacaré. Mas a essa altura ele já tinha feito um grave dano à criança. Às vezes eles começavam a comer a criança ainda viva. Ou elas morriam ou ficavam muito mal e terminavam morrendo depois. Quando a revista Times denunciou isso em 1923, a população local negou, mas outros 3 veículos de comunicação também denunciaram. Inclusive, em 1940, em 1900, pelo menos 2 filmes retrataram essa situação que acontecia nos Estados Unidos. E até 1940, quando alguém queria ofender um negro da Flórida, costumava chamá-lo de comida de jacaré, isca de jacaré. Esse era um jeito de ofender os negros da Flórida. Agora pense comigo, você sabe onde é que fica Orlando, a cidade onde o garoto foi atacado por um jacaré? Orlando fica exatamente na Flórida. Aí você vai me dizer, peraí irmão, você quer dizer então que Deus fez um garoto ser morto por um jacaré apenas para lembrar as pessoas que no passado isso era feito com crianças negras? Deus seria capaz de uma coisa dessa? Eu não vou emitir a minha opinião para você não, mas eu vou te lembrar o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz assim, Deus, ele tem misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. É o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que essas maldades que foram feitas com as crianças negras podem ter sido esquecidas pela sociedade, podem ter sido esquecidas pelos perversos, pelos filhos dos perversos, mas Deus não esqueceu.
E muitos negros também não esqueceram. Porque quem bate, esquece. Quem apanha, não. E nesse caso, Deus também apanhou, porque quem maltrata um dos pequeninos de Deus, a Bíblia diz que a ele mesmo está maltratando. É apenas uma reflexão aqui para a gente perceber algumas coisas em um contexto maior. Por isso que eu comecei dizendo que Deus é estranho. Muito estranho. Valeu.